A vida que você sempre conheceu pode ser uma grande ilusão, uma história contada para te manter na zona de conforto. A gente compra a ideia de que sucesso é sinônimo de anos de ralação, que dinheiro só cai no colo dos sortudos, que precisa ser um gênio para prosperar. Mentira! Descobri na pele que é possível virar o jogo em apenas um mês, aplicando princípios simples, quase óbvios. Parece mágica? Foi exatamente assim que eu escapei do buraco negro da minha vida, quando estava completamente perdido, endividado e sem rumo. Você se sente preso numa roda viva, apesar de todo o esforço? Como se uma força invisível te impedisse de alcançar seus sonhos. Essa força existe sim, mas não está no mundo lá fora, mora na sua cabeça. É como um rio caudaloso, inabalável, como descreveu o Napoleon Hill. De um lado, te leva para a fartura, do outro, para a miséria. A correnteza que te guia depende do que você pensa todos os dias. Parece bobagem? Quantas vezes você mesmo se pegou repetindo frases como dinheiro não nasce em árvore, não tenho sorte, é impossível ganhar mais nesse emprego? Sinceramente, como você se sente depois de pensar assim? Eu me sentia enforcado, ganhava 4.000 por ano, devia 6. Era uma eterna maratona no lugar, corria e corria sem sair do mesmo ponto. Culpava o mundo, a falta de oportunidade, a minha formação. A verdade, a correnteza que me afogava era alimentada pelos meus próprios pensamentos negativos. Um dia, um livro caiu nas minhas mãos. Pense e enriqueça. Não acreditei em tudo, mas a força da mensagem me deu o empurrão que precisava. Comecei a prestar atenção nos meus pensamentos. Vi que estava focado na falta, nas dívidas, nos problemas. Aí, a ficha caiu. Se eu continuasse irrigando a correnteza errada, só colheria mais do mesmo. Você já parou para pensar que a sua estagnação pode ser culpa desse mesmo rio negativo? Que cada reclamação sobre salário baixo, governo ineficiente, crise econômica ou falta de tempo te afunda mais fundo na lama. Dói admitir, mas é libertador perceber que você escolhe a correnteza que te leva. Não vai acontecer da noite para o dia. Mudar o curso de um rio exige treino e persistência. Mas os resultados são rápidos. Em apenas um ano, passei de 4.000 por ano para 15.000 por mês. Imagine o impacto disso na sua vida. Imagine acordar sem aquela angústia, com recursos para resolver seus problemas. Imagine a tranquilidade de escolher o seu trabalho, ou até mesmo não precisar trabalhar no sentido tradicional. Não é sobre inteligência ou sorte. Eu não sou um gênio. É sobre remar para o lado certo do rio. Como começar? Nos próximos 30 dias, observe seus pensamentos sobre dinheiro, sucesso e prosperidade. A cada pensamento negativo, substitua imediatamente por uma afirmação positiva, mesmo que pareça forçado. Frases simples como "eu sou capaz de prosperar" ou "o dinheiro flui para mim de diversas maneiras". Não subestime o poder disso. É como remar a todo vapor na direção da abundância. Novas situações vão surgir, novas pessoas, oportunidades inesperadas, ideias brilhantes. Tudo já estava ali, mas você não via, porque estava preso na correnteza errada. Se minha vida mudou em um ano, o que te impede de dar o primeiro passo hoje? Pare de lutar contra a maré e deixe-se levar para onde você sempre quis chegar. Existe uma lei universal, infalível, imparcial e sem desculpas que rege a chegada do dinheiro. A lei da retribuição. Ela determina que seus ganhos serão proporcionais à utilidade do seu trabalho, à sua capacidade de executá-lo e à dificuldade de te substituir. Simples, mas poderoso. Se o seu trabalho é útil, você é excepcional e insubstituível. O dinheiro virá naturalmente. A maioria acredita que o problema é o chefe, o mercado injusto ou o sistema falido. Mas você não precisa se preocupar com os dois últimos pontos. A necessidade do seu trabalho já existe, e a dificuldade de te substituir será consequência natural se você focar no único aspecto sob seu controle, sua competência. Eu me frustrava em todos os empregos, fábricas, postos de gasolina, trabalhos braçais. Me sentia preso, achando que o mundo não me dava chances.
Mas quando comecei a me dedicar à excelência, mesmo em tarefas simples, as portas começaram a se abrir. Não foi o mercado que mudou, fui eu. Quanto tempo você investe no seu aprimoramento diário? Quantos livros lê por mês sobre sua área? Quantas novas habilidades você aprendeu no último ano? 70% das pessoas param de estudar depois da escola ou faculdade. Não é coincidência que muitas delas enfrentem problemas financeiros. Quem não progride, estagna. E quem estagna é facilmente substituído. Pense no Steve Jobs, demitido da Apple. Ele não desistiu. Aprimorou suas ideias, desenvolveu projetos e voltou mais forte, revolucionando a empresa e o mundo. Ele entendeu a lei da retribuição. Não é sobre o que te tiram, mas sobre quanto você cresce até se tornar indispensável. Quantas pessoas reclamam do salário, mas não dedicam 1 hora sequer por semana ao seu desenvolvimento? É querer colher sem plantar. A lei da retribuição não premia lamentações, premia resultados. Se você não está feliz com seus ganhos, é porque ainda não é bom o suficiente para ser mais valorizado. Isso não diminui seu valor pessoal, mas indica onde direcionar sua energia. A competição imaginária é uma armadilha. Minha única rival era eu mesmo. Meu objetivo era melhorar a cada dia. E, quando percebi, minha singularidade me tornou insubstituível. Nos próximos 30 dias, escolha uma habilidade ligada ao seu trabalho ou objetivo de vida e se comprometa a melhorá-la diariamente, mesmo que seja por apenas 30 minutos. É impossível não sentir mudanças. A lei da retribuição não falha. Se tudo depende do seu crescimento, não faz sentido reclamar ou esperar por mudanças externas. O poder está em suas mãos. Você está disposto a se tornar tão bom que ninguém possa te dispensar? A grande armadilha é acreditar que trocar tempo por dinheiro é a única forma de viver. Esse é o modelo que aprendemos na infância. Estude, arrume um bom emprego, trabalhe duro, ganhe por hora, por mês ou por projeto. O problema: o tempo é limitado. Você tem 24 horas por dia. E por mais eficiente que seja, vai chegar um momento em que não terá mais horas para vender. Essa é a dura realidade que 96% das pessoas ignoram e, por isso, ficam presas numa corrida sem fim. Eu vivi isso anos a fio. Vendia meu tempo em postos de gasolina, fábricas, trabalhos repetitivos, acreditando que o esforço traria melhores resultados. Mas quanto mais horas eu trabalhava, mais cansado e endividado ficava. É como correr numa esteira. Você se desgasta, mas fica no mesmo lugar. Quantas vezes você já se sentiu assim? Trabalhando duro, chegando em casa esgotado, e no fim do mês mal consegue pagar as contas? O grande erro é pensar que a única variável é o tempo. Ao acreditar nisso, você aceita um limite para a sua renda. E esse limite não é financeiro, é mental. Quem troca horas por dinheiro dificilmente imagina uma vida onde o dinheiro flui de outras formas. Por isso, ficam presos num ciclo de frustração, achando que a única saída é um aumento ou mais horas extras. Mas até mesmo um aumento tem limite e o corpo não aguenta exploração indefinida. Quantas pessoas você conhece que vivem de horas extras, plantões dobrados, bicos aos fins de semana? Sacrificam saúde, família, descanso, mas não conseguem construir uma vida de abundância. Se esse modelo funcionasse, a maioria já seria rica, já que a maioria o segue. O que você conclui disso? Trocar tempo por dinheiro é uma estratégia limitada que te condena à estagnação. Só quando percebi isso, mudei meu destino. Entendi que precisava encontrar formas de gerar valor sem depender diretamente das minhas horas. Não significa trabalhar menos, mas trabalhar mais esperto, investindo em conhecimento e estratégias que me permitissem criar alavancagem. Imagine ter uma fonte de renda que flui enquanto você dorme. Acordar e descobrir que ganhou dinheiro sem precisar estar presente. Essa é a diferença entre quem troca tempo por dinheiro e quem busca novas formas de gerar riqueza. Durante 30 dias, toda vez que pensar em dinheiro, pergunte-se: isso depende diretamente do meu tempo ou poderia funcionar sem mim? Se depender do seu tempo, é uma armadilha. Se você conseguir pensar em formas de gerar valor sem sua presença constante,
você já começou a quebrar a corrente que aprisiona 96% da população. Lembro do dia em que percebi essa diferença. Estava exausto e me dei conta de que se eu ficasse doente, tudo pararia. Não havia segurança, não havia futuro. Foi doloroso, mas libertador. Entendi que precisava encontrar outro caminho. E essa decisão abriu as portas para tudo que conquistei depois. Até quando você pretende trocar horas da sua vida por alguns trocados? Até quando vai aceitar viver numa equação perdida, porque tempo não se multiplica? A pergunta não é quanto mais posso trabalhar, mas como posso fazer o dinheiro trabalhar para mim, em vez de ser seu escravo? Existe uma segunda estratégia que abre portas para maiores possibilidades: investir dinheiro para ganhar dinheiro. Apenas 3 em cada 100 pessoas fazem isso corretamente, e não é coincidência que elas vivam acima da média. Enquanto a maioria vende tempo, essas pessoas multiplicam seus recursos, mas o detalhe que quase ninguém percebe: investir não é sobre ter muito dinheiro, é sobre saber como fazer o dinheiro se multiplicar. Conheci muita gente que trabalhava duro, economizava, e quando finalmente juntava um pouco, tentava investir sem conhecimento. Sabe o que acontecia? Perdiam tudo. Não porque investir não funciona, mas porque achavam que bastava colocar o dinheiro em algum lugar e esperar um milagre. É como tentar pilotar um avião sem nunca ter estudado aviação. O resultado é desastroso. Acumular dinheiro não é suficiente. Se você não souber como fazer esse dinheiro circular de forma inteligente, ele escapa das suas mãos. É por isso que tantas celebridades e atletas, mesmo ganhando fortunas, acabaram falidos. Pense em Mike Tyson, por exemplo. Ganhou mais de 300 milhões de dólares, mas por não entender os princípios básicos da criação e preservação da riqueza, perdeu praticamente tudo. Isso mostra que não importa quanto você ganha, importa como você pensa e o que você faz com o que recebe. Agora, pense em Warren Buffett, um dos maiores investidores da história. Ele não ficou rico porque trabalhava mais horas, mas porque entendeu como multiplicar cada centavo que passava pelas suas mãos. Ele aprendeu cedo a regra mais importante. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você faz o dinheiro trabalhar para você. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho dinheiro suficiente para investir. Essa é a objeção que mais escuto. E a verdade é que pensar assim é justamente o que mantém a maioria presa. O ato de investir não começa com grandes somas, começa com mentalidade. Quando você entende que cada centavo pode ser uma semente, passa a tratar o dinheiro de forma diferente. E não é só sobre ações ou imóveis. Investir pode significar adquirir conhecimento, que multiplica suas oportunidades, criar um pequeno projeto paralelo, ou até usar parte do que você tem para abrir caminhos que gerem retorno. Eu mesmo já tive momentos em que não tinha praticamente nada. Estava endividado, sem perspectivas. Se eu tivesse esperado juntar uma grande quantia para começar, ainda estaria esperando até hoje. Mas quando aprendi a direcionar até mesmo os pequenos recursos que eu tinha, percebi que o jogo não era sobre o tamanho do investimento, mas sobre a clareza da estratégia. Pesquisas recentes da Universidade de Stanford mostraram que pessoas que aprendem educação financeira básica têm até 60% mais chances de aumentar significativamente seus rendimentos ao longo da vida. Isso confirma que não é sorte, é conhecimento aplicado. Quando você se educa financeiramente, deixa de ser uma presa fácil, num mundo onde tantos perdem tudo porque não sabem como lidar com o dinheiro. O simples fato de você estar lendo isso já te coloca à frente da maioria, porque 97% das pessoas nunca param para refletir sobre como investir de forma consciente. Elas gastam, perdem, repetem padrões e, no máximo, reclamam do sistema. Mas os 3% que se destacam decidiram quebrar esse ciclo e aprenderam a fazer o dinheiro crescer. Pense, se até pessoas que ganharam milhões perderam tudo por não aplicar esses princípios, o que pode acontecer com quem ainda está construindo o seu caminho, mas ignora esse conhecimento? E mais importante, como sua vida seria diferente se você começasse hoje a enxergar cada recurso
como uma oportunidade de multiplicação, em vez de apenas sobrevivência? Existe um grupo muito pequeno de pessoas que descobriu a terceira estratégia para gerar riqueza, e é aqui que a verdadeira transformação acontece. Apenas 1% da população utiliza esse método, mas eles concentram cerca de 96% de todo o dinheiro que circula no mundo. Não é coincidência, não é sorte e tampouco é mágica. Esse grupo entendeu algo simples e poderoso: múltiplas fontes de renda. A maioria confunde isso com múltiplos empregos. Mas trabalhar em 2, 3 ou 4 lugares diferentes não é ter múltiplas fontes de renda, é apenas desgastar o corpo em várias frentes. O verdadeiro segredo é construir canais de dinheiro independentes, que continuem fluindo mesmo quando você não está presente. Isso significa criar sistemas, negócios, ativos e estruturas que trabalham para você. É a diferença entre ser escravo do tempo e colocar o tempo para trabalhar a seu favor. Aprendi isso quase por acaso. No início, eu só queria uma renda que pagasse minhas dívidas. Mas quando percebi que uma fonte podia funcionar mesmo sem minha presença constante, comecei a pensar: e se eu criar mais uma e outra? Aos poucos, fui construindo um modelo em que, enquanto eu dava uma palestra ou participava de um seminário, outros canais de renda estavam ativos. Eu já não dependia mais de um único fluxo. Essa foi a virada que me deu liberdade real. Pare e reflita. Quantas vezes você já ficou apavorado só de imaginar perder seu emprego? Quantas vezes seu coração acelerou pensando em como pagaria as contas caso sua única fonte de renda fosse cortada? Isso acontece porque você se apoia em um único pilar. E qualquer estrutura que se sustenta em apenas um ponto está sempre vulnerável a desmoronar. Quando você cria múltiplas fontes de renda, algo incrível acontece. A ansiedade desaparece. Você já não depende de um único salário, de um único cliente, de uma única oportunidade. Você passa a ter opções, e a liberdade nasce das opções. É por isso que os mais ricos não vivem em pânico, mesmo diante de crises. Eles sabem que se uma fonte diminuir, outras continuam ativas. Veja o exemplo de Oprah Winfrey. Ela não se limitou ao seu programa de televisão. Ela criou empresas, revistas, plataformas digitais, parcerias estratégicas. Cada uma dessas iniciativas se tornou uma fonte de renda independente e, juntas, criaram um império. O segredo não foi trabalhar mais horas, mas diversificar de forma inteligente. Hoje é mais fácil do que nunca criar múltiplos fluxos. Com a internet, você pode construir negócios digitais, investir em diferentes áreas, criar produtos, prestar serviços automatizados ou até trabalhar com marketing de afiliados. O limite não está nas oportunidades externas, mas na sua capacidade de enxergar e agir. Quando comecei a expandir meus canais, percebi que não precisava ser especialista em tudo. Eu podia ter parceiros, equipes, colaboradores. Isso não apenas multiplicava minha renda, mas também liberava meu tempo. Porque múltiplas fontes de renda não significam múltiplas preocupações. Significam multiplicar resultados enquanto você foca no que realmente importa. Faça um exercício simples. Imagine sua vida hoje com apenas mais uma fonte de renda, além da que você já tem. Talvez comece com pouco, algumas centenas de reais. Contudo, imagine o impacto em suas finanças, o alívio imediato que isso proporcionaria. Agora visualize 3, 4 ou até 5 fontes de renda. Perceba a transformação radical em sua situação financeira em um curto período. Essa é a diferença entre a apreensão constante de perder tudo e a segurança de uma abundância contínua. A verdadeira jornada para a prosperidade começa quando você compreende que depender de uma única fonte é se entregar à insegurança, enquanto diversificar suas fontes abre caminho para o controle do seu futuro. O mundo de hoje é muito diferente do de 10, 20 ou 50 anos atrás. As regras mudaram e continuam a mudar numa velocidade incrível, incompreensível para muitos. Alvin Toffler disse algo que marcou minha vida. O analfabeto do século XXI não será aquele que não lê ou escreve, mas aquele que não aprende, desaprende e reaprende.
Isso nunca foi tão crucial como agora. Muitas pessoas ficam presas a uma mentalidade ultrapassada. Foram ensinadas a crer que o caminho seguro era estudar, garantir um emprego estável, trabalhar por décadas e se aposentar com tranquilidade. Mas observe ao seu redor quantas pessoas seguiram esse plano e, ainda assim, vivem ansiosas, endividadas ou insatisfeitas. Quantas se aposentaram para descobrir que não conseguem manter o estilo de vida que desejavam? O problema não é a falha dessas pessoas, mas o fato de o jogo ter mudado e elas continuarem usando regras obsoletas. Eu mesmo precisei desaprender muito. Ao abandonar a escola, achei que era o fim, que sem diploma não havia futuro. A sensação de fracasso era devastadora. Mas com o tempo, percebi que a verdadeira educação vai além das salas de aula. Ela surge quando você escolhe aprender o que o mundo exige para prosperar. Desaprender foi fundamental. Precisei abandonar a ideia de que só gente com títulos podia enriquecer. E reaprender me mostrou que o que gera oportunidades é a capacidade de adaptação, de absorver novos conhecimentos e aplicá-los rapidamente. Hoje, o mundo busca algo completamente diferente. Ele exige flexibilidade, criatividade e abertura a novidades. Aqueles que se apegam a velhas certezas ficam para trás. Basta observar empresas gigantes que dominaram mercados e desapareceram por não se adaptarem. A Blockbuster, por exemplo, era uma gigante do entretenimento, mas se recusou a mudar com a evolução tecnológica no consumo de filmes. Enquanto isso, a Netflix, que começou pequena, compreendeu as novas regras e se tornou uma potência global. A diferença não foi o tamanho inicial, mas a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, e isso se aplica à sua vida. Quantas vezes você se agarrou a frases como "sempre fiz assim" ou "isso não funciona para mim"? A cada vez, você fecha portas para novas oportunidades. A verdade é que, independentemente do que você já sabe ou conquistou, se não estiver disposto a atualizar sua forma de pensar, permanecerá preso a padrões ineficientes. A vida é uma corrida de obstáculos, e quem vence não é sempre o mais forte, mas quem melhor se adapta. A Harvard Business School já mostrou: quem investe em aprender coisas novas triplica as chances de detonar na vida financeira. A gente se acomoda, acha que sabe tudo, mas o mundo muda num piscar de olhos. Ficar parado é receita certa para se sentir ultrapassado, para ver a oportunidade passar batido. Eu mesmo estou sempre me reinventando, buscando conhecimento novo todo dia, porque sei que a verdadeira riqueza não está em repetir o que já sabemos, mas em criar, inovar, se transformar. Tem gente com medo de mudar, de sair da zona de conforto, mas qual o maior risco? Continuar na mesmice, ou se jogar em algo novo que pode abrir portas incríveis? Pense só, no próximo mês, que tal aprender algo que te faça mais valioso, que te abra novas oportunidades, uma nova skill digital, investir em conhecimento financeiro, melhorar o seu networking? Você vai se surpreender com o que é capaz de fazer. A mudança é inevitável. A pergunta não é se o mundo vai mudar, mas se você vai mudar junto. Vai continuar agarrado a velhos métodos, esperando um milagre? Ou vai abraçar o novo, construir seu futuro? Não adianta reclamar da sorte, do tempo, das circunstâncias. O jogo se ganha com a sua mentalidade, com a sua capacidade de aprender e se adaptar. É você quem escolhe a vida de escassez ou a vida de abundância. Quer fazer parte dessa transformação? Melhorar um pouquinho a cada dia? Então clica no próximo vídeo que eu te mostro o caminho. Valeu pela presença e até o próximo.